Todos encontraram? Vamos começar com o verso 32. Vamos começar com o verso 32. O verso 32 vai dizer o seguinte: perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Essa passagem, para quem não conhece, ela vai falar acerca dos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Havia uma orientação de Jesus, dizendo: fiquem em Jerusalém. E esses discípulos, eles resolvem sair. E quando eles resolvem sair, no meio do caminho, eles vão discutindo acerca dos acontecimentos, das coisas que aconteceram com Jesus. Jesus aparece a eles, conversa com eles, e antes de se revelar, eles ouvem as palavras de Jesus, e nesse versículo declara algo que estava no coração deles, antes deles reconhecerem Jesus. Eles dizem um para o outro: por um acaso, quando ele estava falando, o nosso coração não ardia enquanto ele falava, enquanto ele nos expunha as Escrituras? O Senhor ministrou meu coração muito com essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês, e o tema que Ele me deu dessa mensagem é: continue ou recomece, mas com entendimento. Mas com entendimento. Nós estamos na segunda terça-feira do mês de janeiro, deste propósito, vamos se dizer assim, que nós entramos. Esse tema que é: continue, se preciso, recomece. E nós vamos falar sobre isso nas próximas terças. E essa mensagem, ela vai me dizer algo muito interessante, que é: continue ou recomece. Não importa o que você for decidir fazer, se é continuar ou recomeçar, faça isso com entendimento. Porque é o entendimento que vai fazer toda a diferença na trajetória de vocês. É o entendimento que vocês têm que vai fazer toda a diferença no recomeço de vocês. Pois esse é o ano do recomeço. Então nós vamos ver que esses discípulos, eles estavam saindo. Nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender nós precisamos entender as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas precisam ser compreendidas por nós. Se nós não compreendermos aquilo que Deus prometeu para nós, nós nunca vamos conseguir desfrutar daquilo que Ele prometeu, porque vai nos faltar entendimento para viver essa realidade. Muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. E isso há uma grande diferença. De repente você pode se perguntar: que diferença tem escutar ou ouvir? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Escutar, as crianças estão caminhando lá atrás, eu estou escutando os passos deles. Agora, ouvir é diferente. Ouvir, você presta atenção. Entenderam? Acho que poucos entenderam, né? Quando você escuta, simplesmente você escuta. Escutei um barulho, aconteceu, alguma coisa aconteceu. Mas quando você ouve, você presta atenção. Olha que interessante. Deixa eu pular aqui, já pulou o negócio. Eu estava conversando com os meus irmãos do louvor, antes de subir, falando acerca de Atos. E olha o que aconteceu em Atos. A palavra vai dizer que veio em Atos 2, que veio do céu um vento, que veio do céu um som como um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Que veio do céu um som. E o que o Senhor me faz entender, que quando Deus, Ele quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que Ele libera é um som.
A palavra vai falar que este som era como um vento impetuoso, ou um vento forte em algumas traduções. Este vento forte, você imagina um temporal como teve os últimos, que a gente via o vento soprando e aquele som. Agora você imagina eles dentro daquela casa, todos reunidos, ali em o coração deles era eles num propósito ali orando, eles buscando. De repente, eles não escutaram, eles ouviram um som. Vocês estão entendendo, queridos? Eles não escutaram simplesmente um som, não, eles ouviram do céu um som, e este som fazia muito barulho, este som era muito forte, e este som, quando alcançou eles, alguma coisa mudou neles. O Espírito Santo se manifesta neles, aleluia. O Espírito Santo enche eles, transborda toda a casa. Isso me faz eu começar a analisar algumas coisas acerca de ouvir e escutar. Muitas vezes a gente simplesmente está escutando a palavra de Deus, mas a gente não está ouvindo, porque quando a gente ouve, a gente presta atenção nos detalhes. A gente guarda detalhes, a gente consegue viver os detalhes. Esses detalhes se tornam reais para nós, e a gente consegue andar em cima desses detalhes. Esses detalhes se tornam revelações de Deus para a nossa vida. Mas tudo porque não a gente simplesmente escutou. De repente, se você está aqui hoje e simplesmente está escutando, ei, para agora e presta atenção. Não deixa nada tirar a tua atenção agora da palavra de Deus. E não somente escute ela, mas ouça, porque é ela que vai fazer grande mudança na tua vida. Aleluia! Para ouvir requer atenção. Não é à toa que lá no livro de Apocalipse, nas cartas, aos finais delas, vai estar escrito assim: quem tem ouvido, ouça. Não é quem tem ouvido, escute, é quem tem ouvido, o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Então quem tem ouvido, ouça. Eu vejo aqui um mistério tão grande envolvendo o som, envolvendo o poder do que sai de Deus. Tudo foi criado pelo som da palavra dele. Ele liberou um verbo, um som. Aleluia. Pega aí. Ouvir com atenção gera entendimento. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir quer dizer, preste atenção. Quando ele está dizendo ouça, ele está dizendo, ei, presta atenção. Ele não está dizendo simplesmente escute, ele está dizendo ouça. Ele está dizendo, ó, preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção no que eu quero fazer com você. Preste atenção no que eu quero transformar na tua vida. Preste atenção no caminho que você está andando. Preste atenção, é isso que ele está dizendo. Ouça os detalhes do que eu tenho para ti. Aleluia. Quando Deus libera uma palavra, ela já aconteceu. Aí nós vamos entrar num outro detalhe. Porque nós precisamos aprender a ver as coisas prontas. Ué, como assim? Vou dizer uma coisa para vocês. Queridos, olha só. Às vezes eu converso com a minha esposa. E aí às vezes a gente está na construção lá em casa. E eu começo a ter algumas ideias. E eu falo para ela, amor, vamos fazer assim. Vamos fazer assado, vai dar legal. Tu consegue ver o que eu estou projetando aqui? E ela... E eu não, mas olha só como vai ficar legal. Eu tento desenhar para ela, porque na minha mente a coisa já está pronta. Aquela coisa já está pronta ali. Eu já consigo viver aquilo dali. Vai ficar muito legal isso daqui. Mas de fato ela está pronta? Não. Mas eu consigo ver pronta. Porque quando eu vejo ela pronta, eu consigo fazer. Eu consigo executar. Eu consigo viver aquilo dali.
porque eu estou vendo pronto. Ei, queridos, olha só, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Nós precisamos aprender a ver as coisas prontas. Eu não estou falando de imediatismo, não, eu quero agora. Não, não é isso. Eu estou falando pela fé, você conseguir enxergar as coisas prontas, porque a fé é isso. Se Deus libera uma palavra, os meus olhos podem não estar vendo, mas já está, já aconteceu, já é fato. Entende? Olha só que interessante. Deus é eterno, não existe tempo para Deus, Ele é atemporal, ou como alguns querem chamar, eu acho que Kairos, tempo de Deus. Glória a Deus por isso. Então, quanto mais cedo eu ter esse entendimento de que o tempo de Deus não existe, não há tempo, de que Ele simplesmente é e Ele simplesmente faz quando Ele acha que tem que ser feito, fica mais fácil da gente viver sem as frustrações que acontecem. Fica mais fácil da gente prosseguir sem pensar em desistir, sem olhar, puxa, Deus prometeu lá atrás, até agora não aconteceu. Porque nós somos presos a um entendimento de um tempo presente, de um tempo cronos. Só que quando Deus ele libera uma palavra, quando Ele libera uma palavra sobre a sua vida, quando Ele faz uma promessa, e eu tenho um entendimento que Ele prometeu, já é. Entende? Eu preciso só ver ela pronta, já é. Mas os meus olhos não estão vendo. Deixa eu falar uma coisa, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vivemos justamente pelaquilo que é. Eu não sei se vai dar tempo de eu compartilhar tudo com vocês. Gente, é por isso que a gente desanima na fé muitas vezes. É porque nós não estamos apegados no tempo real para nós. Aí você vai dizer assim, tá, mas qual é pastor, o tempo real não é o crono, não. Tem um mistério muito louco aqui com vocês, gente. Olha lá. É por isso que desanimamos na fé, porque não nos conectamos com a nossa real natureza. Alguém entendeu? Qual é a tua natureza, querido? Qual é a tua real natureza? Eu vou dizer a minha. Filho de Deus. Se eu sou filho dele, se eu sou imagem e semelhança dele, o meu tempo é o tempo dele. Você entende o mistério? O meu tempo é o tempo dele. Então se for para continuar ou recomeçar, recomece com entendimento, entendendo que o tempo cronos atual, aleluia, este tempo não te governa, o tempo que te governa é o tempo do Pai. Porque é o tempo que nós vivemos na realidade, aleluia, não na realidade natural, mas na nossa realidade espiritual. É quem nós somos espírito. Porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito. E o nosso Pai, Ele é espírito, aleluia. Então nós somos espíritos, o nosso tempo é o tempo dEle. É muito mais fácil viver com esse entendimento na sua mente. Então se for para recomeçar ou para continuar, entenda isso. Não deixa esse nosso tempo natural fazer você recuar, retroceder, desistir, desanimar. Não deixa esse tempo atual dizer, mas ele prometeu e não está chegando. Aquilo que ele prometeu, não sei, mas ele prometeu faz tanto tempo e não está chegando. Sabe por que não está chegando? É justamente porque você não está enxergando como Ele enxerga. Você ainda não está vendo o que Ele quer que você veja. Aleluia. Então que a gente continue com o entendimento correto. Você pode estar se perguntando, tá, mas pastor, o que tem a ver aquela primeira verso? Calma, nós vamos chegar lá. O negócio está grande aqui, gente. Quantos aqui nasceram de novo?
Você que não entende, que está dizendo assim, como assim nascer de novo? Ei, todo aquele que é nascido de Deus. Aleluia. João 3, a partir do verso 4 vai dizer assim, Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente precisa nascer de novo. E para você que diz assim, olha, eu já nasci de novo, nossa, já tive meu encontro com Jesus, nossa, as coisas já foram transformadas. Mas por que as coisas não estão mudando? Por causa do entendimento. Você teve aí um espírito novo sendo colocado em você. Você está vivendo algo novo com Deus, mas ainda não renovou a mente. Em Romanos 12:2, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O segredo todo está na mente. O segredo todo está no entendimento. Jesus nos ensina isso. Então, se você não mudar o seu entendimento do ano passado, aleluia, esse ano nunca será diferente do ano passado. Esse ano que nós entramos agora só será diferente quando o seu entendimento acerca das coisas espirituais para a qual você foi chamado, aleluia, mude. Então todo aquele que é nascido da água e do Espírito, esse tem um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se eu sou nascido do Espírito, eu sou Espírito. Então, o meu reino é diferente, eu preciso ter esse entendimento. Quando eu tenho esse entendimento, eu começo a andar no mundo diferente. Eu começo a andar no mundo entendendo, para aí, quem é que eu sou? Eu não estou falando de soberba, não, mas eu estou falando referente às coisas do mundo. Eu estou falando referente às dificuldades, às aflições, aos negócios que faz, às vezes, o crente desistir por qualquer coisa. Sabe por que os primeiros cristãos eram... Cara, eles morriam sendo devorados por leões, eles morriam sendo apedrejados e dando glória a Deus e ainda perdoando quem estava fazendo aquilo com eles, porque eles tinham esse entendimento: ei, eu não sou daqui não. A minha realidade não é essa aqui não, aqui eu estou cumprindo o meu propósito. Se o fim do meu propósito é esse aqui, ei, cumpri com alegria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. Não impute a eles esse pecado, como Estevão orou, que ele olhou para o céu e disse: cara, agora eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho de Deus sentado. Cara, tenta entender isso. Naquela hora ele declara algo que ele já estava vivendo. E tem mais, aleluia. Olha só, continuando o verso 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: de a vez nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Mas o vento sopra onde quer que você escute, você escuta o seu som. Aleluia. Vamos lá. Verso 9, vamos avançar. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isto? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Quantas vezes, queridos, a gente está exatamente nessa situação? A gente ouve, mas a gente não acolhe, porque a gente não ouve de fato, a gente escuta. Muitas vezes a gente está que nem Nicodemos. A gente está até querendo entender, mas pelo fato da gente não ouvir com atenção, a gente simplesmente escutar, a gente perde situações e não conseguimos
encaixar e se conectar. Quantos de nós já trocaram de repente de ministério, pulando de lugar em lugar, por causa de entendimento, falta de entendimento, porque eu não me encaixo aqui, porque eu não sei, porque é errado, porque é isso, porque é aquilo, não tá tudo errado. Mas quando você tem o entendimento, você diz assim, cara, eu tenho um propósito para cumprir. E se Deus me plantou aqui, eu vou cumprir o propósito e só saio daqui quando Ele mandar sair. Ah, mas está ruim. Me afrontaram, me isso, me aquilo, me tiraram o meu ministério. Deus já deu amém? Você já pensou de repente o que Deus quer te ensinar com isso? Porque quando a gente aprende, a gente para aí, deixa eu ter o entendimento acerca disso. Ah, ok, agora eu tenho um entendimento acerca disso. É muito mais fácil, gente. Você para de se martirizar por coisas, você vai começar a notar assim, cara, eu estava me martirizando por uma coisa tão insignificante. Às vezes você levanta questionamentos, vem questionamentos na sua mente que você diz assim, ah, mas isso é errado, porque eu não sei quem é. Mas quando você tem o entendimento real da situação, com o entendimento espiritual da situação, você olha e você diz assim, caramba, como eu estava sendo imaturo espiritual, por não entender isso. E acabei agindo de outra forma. E sabe o que é uma coisa que eu me policio muito? Se eu não me engano, em Provérbios, Salomão ele vai dizer do ciclo da água. E ele diz que tudo tem um ciclo. E tudo começa. E eu começo a me preocupar, eu me preocupo com um detalhe. Que toda vez que a gente não cumpre o ciclo, a gente volta para o início. É a forma de Deus trabalhar. Sabe qual é a forma de Deus trabalhar? É na repetição. Então você vai vivendo aquilo até que você aprenda a lidar com aquilo. Ah, o pastor te chamou a atenção, ficou magoadinho no coração. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você não aprender a lidar com isso, você vai viver sempre sendo afrontado com isso. Você pode mudar e lá o pastor vai chamar a sua atenção, e você pode mudar de novo e lá o pastor vai chamar a sua atenção, porque você não aprendeu ainda o processo. Porque você ainda não aprendeu a ouvir, você só aprendeu a escutar. Só escutar. Glória a Deus. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Você percebe que ele faz uma distinção? Porque não é a mesma coisa. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Gente, presta atenção aqui. Eita, uou! Olha a realidade que ele está trazendo aqui. Escuta essa realidade que ele está trazendo aqui, ó. Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio dos céus. O Filho do Homem que está nos céus. Ele faz uma declaração acerca dele mesmo. Ele está dizendo assim, ó, quem é esse? Só que agora ele fala nessa declaração, ele diz assim, ó, o Filho do Homem que está no céu. Quem é o Filho do Homem? Quem é? Jesus. Só que ele está dizendo o Filho do Homem que está no céu. Por um acaso Jesus estava no céu ali? Ele estava? Mas ele faz essa declaração. Ele vai dizendo assim, ó, ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que de lá, aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como que ele pode estar no céu? Como que ele pode estar no céu se ele estava falando ali agora conosco? Ele está nos ensinando uma realidade, dizendo assim, ó, gente, eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Você está entendendo? Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Enquanto eu estou pregando para vocês, eu estou vendo o céu aberto aqui, porque eu não estou aqui. De fato, eu não sou daqui. Aleluia. Gente, eu chorei muito de tarde pregando esse traço para mim mesmo.
Gente, quando ele me mostrou isso aqui, ele disse assim: filho, é essa realidade que eu estou trazendo para vocês. Eu estou te dando um exemplo, que eu estou falando o seguinte, que o único, olha o exemplo, ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como que ele está no céu? Eu perguntei para ele, mas como que o Senhor está no céu? Se o Senhor está aí falando, ensinando para Nicodemos, como pode? Ele está dizendo: filho, porque é o seguinte, eu fisicamente eu estou ali, mas a minha conexão, meus pensamentos, a forma com que eu ando, cara, não está aqui. Eu estou no céu, eu vivo o céu o tempo todo. Você pode ver por onde ele passava, multidões iam atrás dele. Por onde ele passava não havia enfermo que ficava enfermo, era curado. Porque era o céu nele. Aleluia. Essa era a realidade dele. Ei, tenha esse entendimento para 2021. Essa é a nossa realidade. Aleluia. E ele vem e ele traz isso para nós, nos deixando esse exemplo. Ei, aleluia. O Filho do Homem que está no céu. Mas como? Sim, filho. Aleluia. Aleluia. Porque eu não estou ali. Meu corpo pode estar ali. Minha voz pode estar ali. Mas o meu pensamento, meu coração, não está ali. Está no céu. Está no céu. É isso que ele está dizendo. Estou dando esse exemplo para vocês. Ele está dizendo ali, através da atitude dele. Ei, cara, está no céu. Meu corpo está tudo aqui. Mas, cara, minha mente está no Pai. Está na minha verdadeira realidade. Gente, 2021 só vai ser diferente quando a gente entender a nossa realidade. Glória a Deus. Olha só. Eita, Jesus. O nascido do Espírito, ele ganha a eternidade. O seu tempo não é mais lógico. O seu tempo é eterno. Poucos entenderam esse mistério, né, gente? Vamos lá, vamos de novo. O nascido do Espírito, ele ganha a eternidade. Estão comigo? O nascido do Espírito, ele ganha a eternidade. Agora que ele tem a eternidade, agora que ele passa a ser eterno, que ele tem esse entendimento, ele entende que o tempo dele não é mais lógico, mas o tempo dele é celestial. Quando nós entendemos isso, gente, vai ficar muito mais fácil de viver. Vai ficar muito mais fácil de andar. Você entende isso? Oh, deixa eu compartilhar mais umas coisas aqui com você, gente. Aleluia. Olha só. Em 1 Coríntios, no verso 2, do verso 2 ao 14, vai dizendo assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Então, quando alguém te falar alguma coisa sobre as coisas de Deus e você diz assim: é loucura isso. Você vai dizer assim, você vai ter que pensar, olhar para dentro de si e dizer assim: para aí, será que eu não estou muito natural? Será que eu não estou muito natural? Achar que é loucura isso, que essa pessoa está fazendo, que esse homem está fazendo, que essa mulher está fazendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fiquei doente. E sei lá o que era, dizia que era anemia, um negócio assim. Eu sentia muito sono, preguiça e tal, desânimo e tal. Aí um dia eu fui no médico. E a médica disse assim para mim, assim, você vai ter que tomar remédio, vitamina, não sei o que, me deu a receita. E eu saí dali meio que assim, eu digo: não, para aí, cara, essa daí não é minha realidade. Essa não é minha realidade, não é minha realidade. Aí eu peguei aquele remédio e apresentei: pai, essa não é minha realidade. Não estou dizendo que é para vocês fazerem. Ei, presta atenção. A fé é de cada um. Presta atenção aqui, a fé é de cada um. Eu peguei aquela receita e digo assim: quer saber de uma coisa? Vou tomar o remédio. Peguei, botei embaixo da camiseta, botei na minha barriga e disse: tomei. E fiquei com aquela receita ali na barriga andando, sei lá, acho que o dia todo, que dali tomei remédio, cara. Tomei, pai, tomei o remédio. E todos os sintomas que eu estava sentindo passou.
Muitos podem dizer, cara, é loucura, vai tomar o teu remédio, cara, é loucura, você precisa fazer. Cara, Deus falou comigo, e Ele disse para mim, e eu convicto nessa palavra, eu declarei, cara, essa não é a minha realidade. Então, cara, aí eu vou tomar posse da minha realidade. Entende? Presta atenção, estou mandando você fazer isso. Glória a Deus. Porque parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, aonde? Espiritualmente. Então, se eu quero discernir as coisas espiritualmente, eu não consigo discernir o que é espiritual, eu estando no natural. Não tem como. Eu preciso sair do natural. Quando eu saio do natural, que é sair fora da casinha, vamos dizer assim, para muitos é fora da casinha. Quando eu saio do natural, agora eu consigo discernir as coisas espirituais, porque agora eu estou no Espírito. Jesus, ele conseguia discernir isso porque ele vivia em Espírito. A vida dele era no céu. Glória a Deus, aleluia. Vamos avançar, vamos ver se eu consigo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 14, vai dizer assim, ó: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Olha só o apóstolo Paulo dizendo, olha só. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha. Se você está perecendo, é porque você não tem entendimento. Ele está dizendo o seguinte: só perece quem não tem entendimento, quem o evangelho está encoberto. Enquanto você estiver com a sua visão espiritual encoberta, você perece. Você perece. Agora, quando você tira as vendas e você consegue viver no mundo espiritual, com um entendimento espiritual, você não perece. Você não perece porque você passa a ter entendimento de todas as coisas. Até se alguma coisa dá errada, você consegue discernir. Opa, ou acho que fui eu que errei ali, ou foi Deus me livrando de alguma coisa ali. Você consegue ter entendimento, você não perece. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo, mas se o nosso entendimento está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Olha o que ele fala mais no verso seguinte: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Então, se a gente não buscar o entendimento, ou se a gente não conseguir o entendimento, de repente pode ter uma influência maligna ali. E a gente precisa se posicionar. A gente precisa chegar em quem é o dono de todo o conhecimento e sabedoria. Ó Deus, por favor, me ajuda aqui, eu preciso entender. Posição. Aleluia. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Não é Deus que te cega, pelo contrário, Ele quer mais que você seja e veja a luz. É isso que Deus quer. Abrindo um parênteses, vamos pular lá para Oséias, verso 4, verso 6, eu vou ler aqui. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olha como Deus, ele se preocupa muito com que você tenha entendimento, com que você busque entender, com que você busque o discernimento das coisas espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Voltando para Coríntios, vai dizer o seguinte: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor,
e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em primeira mão assim parece muito difícil a compreensão. Mas olha só o que ele está querendo dizer com isso. Ele está dizendo o seguinte, olha. Cristo como luz, Ele entra em nossas vidas obscuras. Não era assim que a nossa vida era no passado? Então nós vivíamos uma vida obscura. Jesus sendo luz, Ele entra em nossas vidas obscuras e transforma a nossa vida obscura em uma vida de luz. E essa nossa vida de luz, ela aponta para a glória de Deus. Essa vida de luz agora aponta para a glória de Deus, através de Cristo que está aqui. Entendimento muda tudo. O que é glória? Glória são os feitos. Então os feitos que Jesus fez aqui, transformando em uma vida obscura em uma vida de luz, aponta para Deus. O que Jesus fez no meu casamento aponta para Deus. Ele transformou o que estava obscuro em luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Cara, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que de todos os lados, eles são pressionados. Ou seja, quantas vezes a gente foi pressionado e recuou? Quantas vezes a gente foi pressionado e já desistiu, já jogou a toalha? Mas aqui está como ele via as coisas. Ele entendia quem ele era, a ponto que ele deixou o seu nome na história dos apóstolos. Ele entendia quem ele era, tanto que ele fala, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, porque ele entendia a realidade dele. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantas vezes a gente fica desesperado por qualquer coisa? Mas ele entendia a realidade dele. Então o que ele falava? O que ele falou? Olha, eu posso até ficar perplexo, mas não fico desesperado. Pessoas que têm posicionamento e sabem que a sua realidade é outra, que têm entendimento daquilo que são, aleluia. Somos perseguidos, mas não abandonados. Olha só, somos perseguidos, mas não abandonados. O que ele está dizendo com isso? Cara, eu nunca estou sozinho. Entende isso? Eu nunca estou sozinho. Ele está dizendo, cara, eu posso até ser perseguido, mas eu nunca estou sozinho. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Oh! Quem conhece a sua realidade, quem tem entendimento daquilo que é, ele anda diferente, ele age diferente, o seu comportamento é diferente, as suas atitudes, a forma com que fala, o seu posicionamento é diferente, porque sabe quem é. Sabe quem é. Oh, aleluia. Deixa eu voltar para o mistério aqui. Glória a Deus. Aleluia. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que somos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Olha só. Se a minha vida,
ela é entregue a Jesus, então a vida de Jesus, ela se manifesta na minha vida. Aleluia. Olha o que ele está dizendo. Ele entendeu essa realidade. Ele entendeu, e é isso que a gente precisa, gente. Aleluia. Para que 2021 seja... E a gente não retroceda e não volta para o começo de novo e não gira. A gente precisa entender isso, cara. Cara, a minha vida precisa ser de Jesus, para que a vida de Jesus reflita em mim, seja... Aleluia. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Olha o entendimento que ele tinha. Também nos ressuscitará. Então ele entendia, cara, vou cumprir, cara, mas lá vão me matar, eu tenho que ir lá pregar, não adianta, eu vou lá pregar, os caras vão me botar na forca, vão me apedrejar, cara, eu preciso ir lá pregar, eu vou lá pregar, cara. Mas eu vou morrer, sim, mas eu vou ser ressuscitado com ele. Aleluia. Eita, gente, não vai dar tempo o negócio. Oh, glória a Deus. Salmo 94, rapidão. Vou ler aqui. Salmo 94, verso 1. Vai dizer assim, ó: levanta-te, juiz da terra. Retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem: o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender. Isso me chamou muita atenção. Procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Quantas vezes a gente, às vezes, olha para os outros? Quantas vezes, de repente, até no comecinho da nossa fé lá, a gente não olhou lá, de repente, o incrédulo, ou aquele que não é de Jesus, de repente está lá com um baita de um carrinho, você está com um carrinho cheio de problema, mas você diz: ó Deus, olha lá, Deus abençoe lá, e aí eu aqui. Quantas vezes a gente não faz isso? Ou a gente não fez? Ah, mas fulano está bem, fulano conseguiu, fulano não sei o quê, e ele é incrédulo, nem acredita no Senhor, e eu estou aqui passando esse perrengue, essa necessidade, essa dificuldade. Insensatos. Vamos procurar entender, ter entendimento do que Deus está trabalhando em nossas vidas. Aleluia. Tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Se ele nos dá o conhecimento das coisas, será que ele que dá o conhecimento, ele não tem a sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor. Aquele a quem ensina a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus. Olha aqui. Como é feliz o homem a quem Deus disciplina. Aquele a quem Deus ensina.
Olha o que ele vai dizer mais: tranquilo enfrentará os dias maus. Por quê? Porque ele foi ensinado, porque ele foi disciplinado pelo Senhor. Só que às vezes Deus está ensinando e está disciplinando, a gente não está entendendo. E a gente está correndo da disciplina dele, do ensinamento dele. E aí é por isso que muitas vezes quando vem os dias maus, a gente não consegue enfrentar. Amém? Enquanto que para os ímpios, uma cova será abrirá. Tá, aleluia. Glória a Deus, meu Deus, misericórdia, Jesus da hora. Mas eu preciso. Gente, Jeremias, vai lá. Jeremias, quem quiser abrir, senão eu vou lendo aqui. Jeremias 29, 11, 13, vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ei, sabe como é que eu demonstro o fim que eu espero? Com a atitude. Se eu faço um monte de coisa errada, qual é o fim que eu estou esperando daquilo dali? Me dá bem? Só que não, né? Então eu preciso ter esse entendimento. Preciso ter esse entendimento. Se o cara quer que o casamento fique bem, mas ele trai a mulher, cara, qual é o fim que ele espera com a atitude que ele tem? Não tem mais casamento, cara. Você está fazendo tudo errado. Então olha só, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Você está dizendo que Deus, ele não... Olha só, ele está dizendo, gente, vocês vão orar, vocês vão vir a mim, vocês vão orar, vocês vão me buscar. Eu não vou escutar vocês, eu vou ouvir. Entendeu? Há poucos entenderam a diferença. Gente, diferença de ouvir e escutar. Escutar passa batido. Ouvir presta atenção, ok? Então o que Deus está dizendo aí? Eu não vou ouvir vocês quando vocês me buscarem. Eu não vou escutar vocês quando vocês me buscarem. Eu vou ouvir. O que ele está dizendo? Eu vou prestar atenção. Mas por quê? Porque eu tenho um entendimento. Quando eu estiver orando, cara, eu tenho um entendimento. Cara, Deus está ali prestando atenção. É como se ele estivesse assim, pô, filho, fala aí, olhando assim, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Quando, de repente, um pai, uma mãe está contando uma história para uma criança e ela fica assim, olhando assim, prestando atenção na história. Pensa nisso. Pensa nisso. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Glória a Deus. Aí nós voltamos para o verso que nós lemos no começo. Nós voltamos para ele. Havia uma ordem para os discípulos. Cara, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos. Põe-se de pé em nome de Jesus. Ouve um som. Aleluia. Você precisa ter esse entendimento. Qual é a tua realidade? Não é aqui, não é essa aqui. Estamos vivendo aqui, precisamos administrar nossa vida natural, sim. Mas a nossa mente tem que ser como a de Jesus. A nossa mente tem que estar onde? Cara, eu estou no céu. E no céu as coisas são diferentes, o tempo é outro. O tempo é outro. Havia uma ordem para eles: ei, fiquem em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos. Mas esses dois saíram. Sabe por que eles saíram? Eles saíram porque durante muito tempo Jesus pregou para eles. E é interessante que numa das pregações de Jesus, ele chama os seus discípulos e diz para os discípulos assim: olha, eu vou ser torturado, eu vou ser moído, vão me entregar, vão me crucificar, mas olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia e tal. Jesus, ele falou para eles o que ia acontecer, mas sabe qual foi o problema? Por que eles saíram? Porque eles só escutaram e não ouviram. Então eles saíram. E porque eles saíram é que eles vêm depois lá na frente e eles vão fazer uma declaração.
que eles vão declarar o seguinte. Não, antes deles declarar, olha só, presta atenção nisso aqui. Enquanto eles conversavam no caminho e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, porque eles estavam ali falando sobre esse acontecimento. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Veja bem, os olhos deles foram impedidos. Os olhos, mas não os... Amém? Os olhos foram, mas não os ouvidos. Porque a intenção de Jesus é sempre despertar a fé, e a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então os olhos foram impedidos, mas os ouvidos não. Os olhos foram impedidos, mas os ouvidos liberados. Pois a fé vem pelo ouvir. O apóstolo Paulo também teve seus olhos impedidos quando ele teve o encontro dele com Jesus. Por um tempo, o primeiro canal de comunicação e despertamento de fé que Deus usa são os ouvidos, depois a vista. Porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Então todo o nosso entendimento, não tenta entender as coisas pelo que você está vendo, tenta entender as coisas pelo que você dá ouvido. Aí eu vi uma coisa tão errada acontecer. Ei, para aí, você viu? Não esquece. Vai apurar os fatos com os teus ouvidos. Apura os fatos com os teus ouvidos. E pede o entendimento para entender o que está se passando, o que está acontecendo. Então que esse 2021 nós venhamos atravessar ele, aleluia, com mais entendimento. Com mais entendimento, amém? Glória a Deus, aleluia. Uma outra coisa interessante, Jesus pergunta para eles, o que vocês estão discutindo aí? Aí ele diz assim, o Senhor, tu teve ausente, não sabe o que aconteceu não. Aí Jesus, eu uso uma expressão, se fazendo de salame, né? Se fazendo de, o que aconteceu? Eles vêm e começam a declarar o seguinte: você é o único visitante em Jerusalém que não sabes das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que quais? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Quem é Jesus para você? Qual é o entendimento que você tem dele? Para eles, o entendimento era que Jesus era só um profeta. E para você, qual é o entendimento que você tem de Jesus? Qual é o entendimento que você recebe nessa noite acerca de quem é Deus para você? De qual é a tua realidade para você? Você precisa viver nesse andar agora, nesse patamar agora. Glória a Deus. Hoje Deus te pegou e te levou a um nível um pouco mais alto, para dizer assim para você assim: ei filho, ei filha, estou te trazendo a um novo nível hoje de entendimento. Quem eu sou para você? Eu sou só um profeta? Quem eu sou para você? Poderoso em obras? Quem eu sou para você? Quem sabe hoje a gente pode dizer para Jesus assim: Senhor Jesus, o Senhor é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que pagou os meus pecados, aquele que me livrou, que me resgatou da morte, me deu vida, aquele que me transportou do inferno, do domínio das trevas e me colocou no reino do Filho. Me acrescentou mais um nome. David Ribeiro Soares, o Filho de Deus. Shirley do quê? Fala aí. Fernandes Alves. Filha de? Shirley Fernandes Alves. Filha do Deus vivo. Ei! Miri, quem você é? Miriam Lopes da Cruz Miller, filha de Deus. Ei!
Qual é a tua realidade aí? Para onde Ele te puxou hoje? Qual é o entendimento que Ele despertou em você hoje, ei? Qual é o entendimento? Ele mostra isso lá dizendo, ei gente, eu estou aqui, mas todos os nascidos de Deus, todos os nascidos da água e do Espírito, aleluia, todos esses, aleluia, têm uma outra realidade, têm um outro entendimento, aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos aí, você não precisa de mim, Ele diz que está te ouvindo, e Ele está te ouvindo com atenção, fala aí. É outra realidade, fala aí. Toma posse da tua realidade, vive essa realidade agora. O céu está aberto. O céu está aberto. Você que está em casa aí, o céu está aberto, vive essa realidade. Você não precisa de mim, fala aí com Ele. Aleluia. Fala com Ele. Agradeça a Ele pelo esse nível que Ele te fez subir hoje. Agradeça, diga, Pai, sou grato. Obrigado por esse entendimento. Não tente recuar como aqueles discípulos já estavam recuando por falta de entendimento. Eles estavam saindo do propósito. O propósito era, fique em Jerusalém. Fique, porque ainda tem uma promessa para se cumprir. Ei, tem uma promessa para se cumprir sobre a tua vida hoje. Tem uma promessa para se cumprir sobre ela. Você consegue pegar isso aí no Espírito? Pegue isso aí no reino do Espírito. Tem uma promessa de Deus para se cumprir sobre a tua vida hoje. Você precisa ver ela pronta, porque essa é a nossa realidade. Quando Deus libera uma palavra, já está pronto. É questão do nosso tempo de nós vermos ela pronta, mas ela já está pronto. Essa é a nossa realidade. Aleluia. Aleluia. Olha só, continue orando. Feche seus olhos, continue orando aí. Continue orando aí. Ei, Taramas, ei. Sabe o que é interessante? Que quando Jesus relata com eles, antes, quando Ele fala para os discípulos todas as coisas que iriam acontecer, Ele ainda relata o seguinte: no terceiro dia eu serei ressuscitado, eu ressuscitarei. Só que eles, sem entendimento nenhum, eles dizem assim: aí hoje já é o terceiro dia que aconteceu. Sabe o que eu vejo quando Jesus ele vai naquele caminho conversar com aqueles dois discípulos? Sabe o que ele está tentando? Ele está dizendo: ei cara, esses caras não podem sair do propósito. Eu tenho algo tremendo para manifestar através da vida deles. Cara, eu vou lá resgatar esses caras. De repente você hoje está nessa condição. Aqui. Estava tentando sair do caminho. Estava, sei lá, já longe do caminho. Mas hoje Jesus ele te pega pela mão e Ele traz para ti entendimento. Ele conversa através da palavra que Ele falou contigo, trazendo entendimento. E uma coisa que eles falaram é o seguinte: por um acaso o nosso coração não ardia. Então se o teu coração ardeu nessa noite, por intermédio de tudo que foi feito aqui, aleluia, preste bem atenção. O Senhor Deus, Ele quer te resgatar e te levar a um nível mais alto nessa noite. Ele quer, aleluia, transformar o teu entendimento da tua vida e te trazer para um nível mais alto. Vai. Oh. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, já é hora de vencer.
enquanto Deus está falando. Yeah! Yeah! Aleluia! Olha, Senhor, com muito louvor, com muito louvor, Senhor. Em Filipenses 3:20 vai dizer o seguinte: a nossa pátria é o céu. Em João 17:16 vai dizer assim, ó: não são do mundo, como eu também não sou. Na oração sacerdotal dele, ele diz assim: Senhor, eu oro por eles. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você está entendendo isso, queridos? É outra realidade que está sobre nós. Então ande com esse entendimento em 2021. Ande com esse entendimento. Ande baseado nessa realidade, seguindo o exemplo de Jesus. Quando ele diz: ei, eu estou aqui falando, eu estou aqui ministrando, eu estou aqui te ensinando, mas ele lá no entendimento, ele diz para nós: cara, mas o meu pensamento está da onde eu vim. O meu pensamento está no meu Pai, está no céu. Essa é a minha realidade. Era assim que ele andava, era assim que ele se posicionava. Então é assim que você tem que andar, é assim que você tem que se posicionar. Seja diferente, seja assim como ele foi, aleluia. Ande como ele andou. E aí você vai ver grandes coisas acontecendo na tua vida, porque você vai andar com outro entendimento. Então, se precisar continuar, continue, mas continue com um novo entendimento. Se precisar retornar e recomeçar, recomece, mas recomece com outro entendimento, com o entendimento de quem você é de fato e de verdade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aplaudo mais forte a Ele. Ele é digno de honra, de louvor, de adoração. Eita, aleluia. Com muito